Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de porcentagem. Então, nessa aula, a gente vai falar rapidamente sobre alguns aspectos da porcentagem. Basicamente, é aquilo que você vai precisar para utilizar a porcentagem na prática. A gente não vai entrar em nenhum exercício muito elaborado, a gente vai ficar mais no comecinho mesmo de porcentagem, é mais para você conseguir executar alguns cálculos, incluindo acréscimos, descontos, juros simples e juros compostos, tá? Então vamos lá. A porcentagem, o que ela representa? Já diz o nome, né? Porcentagem, é por cento. Então, quando a gente fala que um número está em porcentagem, seria a ideia. Por exemplo, se a gente está falando em 20%, esse símbolo por cento, ele pode ser substituído como se fosse uma fração, tá? Uma divisão. É 20%, quer dizer, 20 por 100, tá? E muitas vezes a gente vai querer transformar essa porcentagem em decimal. E isso a gente vai falar já já. Bom, se a gente tem uma coisa, né, que seria esse 20%, que é 20 sobre 100, e você quer transformar isso num número decimal, basicamente o que você vai fazer? Você vai pegar o 20 e dividir por 100. Ou seja, quando você transforma em decimal, você vai chegar no número 0,20, fazendo a continha, tá? Isso significa que um valor que esteja em porcentagem, para converter ele para decimal, é como se a gente pegasse esse valor aqui, esse 20, e dividisse por 100. Por isso que eu coloquei aqui, ó, um número em porcentagem. Se você quer passar para decimal, você tem que executar essa operação aqui, ó, dividir por 100. A operação inversa, ou seja, passar de decimal para porcentagem, é só realizar a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, de decimal para porcentagem, você faz vezes 100, de porcentagem para decimal, você divide por 100. Então, vamos ver agora um exemplinho aqui, como que isso fica na prática. Se a gente tiver o número 15%, ele vai virar 0,15. Basta você pegar 15% e dividir por 100. O 23,4%, dividindo por 100, vira 0,234. Da mesma forma, se você tiver esse número decimal, 0,234, e quiser converter para porcentagem, você vai fazer vezes 100, e aí vai chegar no 23,4%. Essa lógica é fácil. O que eu quero te mostrar aqui é um método rápido, que você não vai precisar de calculadora, para você converter de porcentagem para decimal e vice-versa. Basicamente, a ideia é o seguinte: quando você faz uma divisão por múltiplos de 10, ou seja, você divide por 10, por 100, por 1000. Então, eu vou até anotar aqui, ó. Quando você faz uma divisão por múltiplos de 10, 10, 100, 1000, a vírgula, vamos por aqui, ó, a vírgula, ela vai andar para esquerda. E ela anda para a esquerda a mesma quantidade de zeros. Então, se você divide por 10, você vai andar, tem um zero. O 10 tem um zero, você vai andar uma casa para a esquerda. Por 100, tem dois zeros, anda duas casas. Por 1000, são três zeros, anda três casas. E quando você multiplica, você vai andar para a direita. Então, a ideia seria a seguinte: você tem o 15%. Então, pensa no número 15. Pensa no número 15. Você vai dividir por 100. Então, é como se, quando a gente escreve 15, é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Aí você vai sair desse ponto, andar uma casa, porque você vai dividir por 100. Então, você vai andar uma casa, duas casas. A vírgula vem parar aqui. E aí você põe um zero aqui na frente. Por isso que fica 0,15. Ó, o 23,4, a vírgula estava aqui. Andou uma casa, andou duas casas. O 4,7, a vírgula estava aqui, andou uma, andou duas. O 3,02, a vírgula estava aqui, andou uma, andou duas. 0,68, a vírgula estava aqui, anda uma, anda duas. E o processo inverso, se você tiver, por exemplo, com, vamos pegar esse número aqui, 0,0302, a vírgula está aqui, se você quiser passar para porcento, você vai multiplicar. E quando a gente multiplica, você anda para a direita a vírgula. Então, a vírgula está aqui, anda uma, anda duas. A vírgula vai vir parar nesse lugar aqui.
por isso que a gente vai escrever 3,02, tá? Bom, esse é o jeito rápido de você converter porcentagem para decimal. E por que eu estou convertendo para decimal? Por conta do seguinte: existem algumas operações em porcentagem que você pode fazer realmente usando o símbolo de porcento, do tipo, se você pensar em 10% mais 20%, isso daqui de fato vai dar 30%. Você pode fazer a conta normalmente. Só que quando a gente pensar em termos de multiplicação e de divisão, a gente não pode fazer que 10% vezes 20% vai dar 200%. Não pode. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que trabalhar com os valores em decimal. E quando que eu vou trabalhar com multiplicação e com divisão? Quando você for fazer, por exemplo, acréscimos, descontos, tá? Então, o que a gente vai trabalhar direto é com essa regrinha de multiplicar e dividir por 100. Né? Então, se você quer transformar porcentagem em decimal, você divide por 100. Se você quer transformar decimal em porcentagem, você multiplica por 100, que é o que a gente acabou de ver. Muito bem. Então, uma coisa para você conseguir entender como que a gente calcula a porcentagem sem usar a regrinha de 3. Tá? Eu sei que dá para fazer com regra de 3, que tem muita gente que gosta, que já se adaptou à regra de 3, mas é importante, num nível um pouco mais avançado, que você já saiba calcular as porcentagens de modo direto. Ou seja, é uma ideia que eu sempre passo para todos os alunos, que é o vendedor lá da loja de departamento, sabe? Casas Bahia da vida. Se você está lá conversando com o vendedor e ele falar, então para você levar essa televisão agora eu vou te dar 10% de desconto. O que ele faz? Ele saca, né, a calculadora do bolso dele, pega o valor que está, a TV, lá o que está marcado no preço, pega o preço original, faz uma continha e já te entrega a resposta, ou seja, já te diz quanto que você vai pagar com esse desconto de 10%. Então é isso que você precisa aprender a fazer. Ele não pega um papel, fica montando regrinha de 3, ele simplesmente pega a calculadora, faz uma continha e acabou, já te dá a resposta. E o que eu vou te mostrar é justamente como que a gente faz essas continhas. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas para a gente conseguir entender isso, a gente precisa saber calcular uma porcentagem, para conseguir entender até o porquê das fórmulas serem do jeito que são. Então, uma coisa que é muito importante é isso aqui, ó. Em matemática, a palavra de, ela vai ser associada em 99% das vezes com multiplicação. O que isso significa? Se a gente quiser calcular, por exemplo, 20% de 300. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é... Aliás, eu vou passar isso como sendo um padrão para facilitar a sua vida, tá? A gente não vai ficar preocupado se, mas será que eu posso trabalhar com porcentagem ou será que eu estou no caso que eu não posso trabalhar com porcentagem e vou ter que, portanto, transformar essa porcentagem em decimal. Para padronizar, a gente sempre transforma para decimal. Vamos sempre transformar, independente do cálculo, transforma para decimal, faz a continha e depois, se for o caso, você volta para a porcentagem. Então, o que é 20%? 20% dividindo por 100 vai dar, lembra que a vírgula estaria aqui, ela vai andar uma casa para cá, outra casa para cá. Então, a vírgula vai ficar aqui, você vai ter um 0,20, certo? Aí, lembra dessa regra, D significa multiplicação, então esse D você vai trocar pelo sinal de multiplicação. Então, 20% de R$300 equivale, na matemática, a 0,20 vezes R$300. E aí você vai fazer essa continha na calculadora e vai chegar no resultado de R$60. Tá? Então, vamos só ver alguns exemplos aqui para a gente treinar. Então, primeira coisa, faz aí de cabeça, 24%, passa para decimal, como que fica? 0,24, a vírgula estava aqui, andou uma casa, andou duas. D vai virar vezes, então 0,24 vezes 1.250. Está aqui, ó, 0,24 vezes 1.250 vai dar R$300. Tá? Então, 24% de 1.250 equivale a R$300. Vamos lá, 7%, converte para mim aí. Quanto que dá? A vírgula estava aqui, vai andar uma casa, vai andar duas casas. Então, vai ficar um 0,0, certo? Ó,
pensa aqui comigo, a vírgula está aqui. Andou uma casa para cá, vai ter que pôr um 0 aqui na frente, ó. Vai andar de novo para cá, eu vou pôr mais um 0 aqui na frente. Então, a vírgula vai ficar aqui e o número vai ser 0,07. De 380, multiplicou, vai dar R$ 26,60. E esse número aqui, convertendo para decimal, anda vírgula 1, anda 2, vai ficar 0,1565. Tá lá, ó, 0,1565, D virou vezes, o valor que é 14.300, fazendo a continha vai te dar esse número de 2.237,95. E o 2,3? Vamos ver se você acertou. Olha lá, 0,023 vezes esse número deu esse resultado. E o 0,8, transformando, fica, vamos fazer junto aqui, ó, 0,8, né, por cento. A vírgula está aqui, vai ter que andar uma casa para cá, vai andar outra casa para cá. A vírgula vai vir aqui, você vai ter que pôr um 0, então vai ficar 0,008 vezes o número que dá este valorzinho aqui de R$ 6,76. Tá? Então, com isso, você já tem toda a base necessária para começar a trabalhar com acréscimos e descontos. Na próxima aula, a gente continua.